como fazer uma anamnese psicológica correta de diversos transtornos mentais que vão aparecer pra gente. E a gente vai precisar descobrir se realmente o que aquela pessoa está desenvolvendo é transtorno mental, não é, e o que o psicólogo faz com isso. Então a anamnese é um instrumento de avaliação que ele faz com que a gente tenha real clareza do que está acontecendo ali e de como eu vou direcionar esse trabalho. Se a gente não sabe fazer, a gente vai ter dificuldade de entrar em qualquer aspecto do trabalho com essa pessoa. A anamnese psicológica é um instrumento, existem vários instrumentos de avaliação. Existem os testes, os inventários, né? Existem vários instrumentos de avaliação. Mas a anamnese é o principal, essencial instrumento de avaliação de um psicólogo, seja ele na área clínica, seja ele na área formal. Só que a anamnese, gente, que a gente sabe que é a entrevista, né? A entrevista psicológica. É o que a gente vai perguntar, o que a gente vai colher dessa pessoa. Ela não é uma sessão de pergunta, simplesmente. Ela não é uma sessão de pergunta, simplesmente. Ela tem algumas características que são importantes que tenham nessas perguntas para que o psicólogo faça uma anamnese correta. E aqui eu trouxe de transtornos mentais, porque pra gente entender essa diferença, né? Porque pra gente, diagnóstico não está ligado necessariamente a transtorno mental, né? Então, mesmo que a gente vá fazer um diagnóstico e vai identificar que uma pessoa tenha transtorno mental, nosso foco de trabalho não é nesse rótulo transtorno mental, né? Não é nos sintomas em si, né? É no que o indivíduo traz de desenvolvimento para como sintoma está aparecendo esse transtorno. Então é um trabalho diferente do trabalho médico, por exemplo, né? Então a gente tem que ter mais clareza quanto a isso, né? Só que a gente tem uma tendência de achar, quando a gente não está preparado, né? E eu também já vivi isso, que a gente fica colhendo qualquer coisa, então a gente escuta qualquer coisa. E é isso que muitas vezes acontece no consultório de psicologia. O psicólogo fica ali e começa a ouvir a história da pessoa simplesmente. E isso não é escuta técnica. E como é que eu sei disso e como que você pode identificar isso também na sua atuação? Quando a pessoa conta uma coisa pra você, por exemplo, um pai, uma mãe chega e começa a falar do filho. Nossa, meu filho tá andando com gente muito estranha. Meu filho tá usando droga. Meu filho tá isso, meu filho tá aquilo. Eu tô preocupada. E a gente começa a querer buscar teorias, buscar livros, conteúdos, como lidar com uma pessoa que tá usando drogas, que tá agressiva. A gente começa a buscar conteúdo teórico numa linha completamente errada da psicologia. Então eu começo a me preocupar com aquilo que aqueles pais me trouxeram de uma forma muito pessoal, se a gente for parar pra pensar. Então isso, gente, não é uma escuta técnica que precisa ter na anamnese. Então o primeiro ponto que precisa ter na anamnese é uma escuta técnica, que a gente vai entender o que é isso. Precisa ter uma escuta técnica. Se eu tô ouvindo e eu tô começando a ficar preocupada de como que eu vou fazer esse menino ficar uma pessoa boa, como que eu vou fazer esse menino ficar... não fazer mais isso com os pais. Como é que eu vou fazer ele ir pra escola? Os pais falam que ele não quer mais ir pra escola. Os pais estão desesperados, estão preocupados. Como é que eu vou ajudar esses pais nisso? Pronto, não estou fazendo escuta técnica. Isso não faz parte do nosso trabalho. Nosso trabalho não é educar o filho de ninguém, não é fazer com que o filho pare de fazer coisas erradas. Esse não é o nosso trabalho. Então, quando eu faço isso, eu não estou fazendo anamnese. Porque eu também vou fazer anamnese com os pais, né? Eu vou fazer a minha entrevista com os pais também. Mesmo que eu não vá trabalhar com o sentimento dos pais ali dentro, eu tenho que saber como esses pais estão se comunicando com essa pessoa, como é que é o ambiente familiar, como é que é a construção desse sistema familiar para que eu possa ajudar essa pessoa. Então, o segundo ponto que eu tenho que ter dentro de uma anamnese correta é eu saber base teórica que vai me fundamentar nessa escuta. Caramba, Rosilé, isso é muito complicado. Base teórica que vai me fundamentar nas minhas perguntas e na minha escuta. Sim, gente. Então, gente, o que tem que ter por trás? Vamos dar o exemplo aqui dos transtornos depressivos. Lembra que a gente se utiliza sempre como base de entendimento dessa nossa atuação, o transtorno depressivo, que vai aparecer toda hora pra gente? Então vamos logo pegar ele como exemplo, né? Pra gente ter uma base de como eu vou atuar em qualquer outro transtorno mental, qualquer demanda que aparecer. Então, quando eu vou ouvir se a pessoa tem um transtorno mental, como é o caso da depressão, eu tenho que conhecer quais são os critérios diagnósticos que respaldam
esse transtorno. No caso do transtorno depressivo, essa pessoa tem que ter pelo menos 5 de 9 sintomas que são catalogados aqui, ó, DSM-5, não sei se vai dar para apontar aqui, ó o DSM-5 aqui, ó, DSM-5, pelo DSM-5. Então, quando eu tô respaldado de sintomas, eu vou começar a minha anamnese perguntando coisas que me façam entender se esses sintomas estão presentes. Depois que eu faço isso, eu tenho que continuar nos critérios. Bem, tem vários desses sintomas aí presentes mesmo, né? Agora, quanto tempo? Quanto tempo consecutivo? Não, começou ontem isso, tá uns 2 dias assim. Ainda não posso fazer o diagnóstico, porque lá no critério de tempo tá dizendo que eu tenho que ter um diagnóstico, o critério tem que ter pelo menos 2 semanas consecutivas, sem remissão de sintomas. Porque eu vou precisar estar sempre alinhando o que eu vou perguntar por detrás daquilo que eles estão me falando, para eu perceber se esses critérios estão presentes, né? Para eu poder ter o mínimo de certeza de uma hipótese diagnóstica, da parte sintomática. Né? Eu vou ter que identificar os fatores que estão envolvidos. Sempre é multifatorial, tem 3 fatores, mas quais são os que mais estão influenciando? É o fator bioquímico, fisiológico? É o fator social, ambiental? É o fator psicológico? Porque olha só, às vezes a gente tá vendo ali naquele processo de anamnese que o ambiente é um ambiente saudável, tranquilo, pessoas democráticas, né? Pessoas familiares que querem aprender, que têm bom senso e tudo mais. A gente vê às vezes que a pessoa tem pode ter algum tipo de transtorno que possa dificultar o entendimento dela das questões sociais. Pode acontecer de uma pessoa ter algum tipo de deficiência intelectual, pode acontecer de uma pessoa ter uma rigidez muito grande com relação à aprendizagem, ao seu desenvolvimento, à flexibilidade, pode ter dificuldade. Então a gente avalia que é uma questão voltada ao fator que mais influencia nesse adoecimento é o fator psicológico, mas tem os outros fatores também, a forma como ela se relaciona, né, como esse ambiente está conseguindo se comunicar com ela, né, tem tudo isso. Agora, como é que a gente avalia que é um fator fisiológico? Às vezes a pessoa tem um transtorno, tem um adoecimento físico muito grave, né? Então a gente vai avaliar que as questões fisiológicas têm mais influência nos gatilhos de crise, no adoecimento, no desenvolvimento da doença, né? A gente vai avaliar também, por exemplo, que quando é uma questão ambiental, uma família insalubre, tóxica, pais violentos, né, mães narcisistas, ou seja, todo um processo, pais abusadores, todo um processo de repente, ou às vezes eles não são abusadores, nada disso, mas são pessoas que são muito leigas, cheias de preconceitos, cheias de medos, se comunicam de uma forma muito pouco eficaz. Então, quando é isso, né, ou essa questão mais violenta, a gente vai avaliar que o ambiente é o fator, dentro dos fatores de desenvolvimento, que mais influencia no desenvolvimento. E por que isso vai ser importante na anamnese? Porque vai fazer toda a influência do que eu vou trabalhar. Lembra que o diagnóstico que eu tenho que fazer depois de uma avaliação é o caminho que eu vou ter? Agora, mas Rosileia, se eu não trabalho com o rótulo, né, com transtorno de personalidade borderline, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade e tal, eu não trabalho com isso porque eu sou psicólogo, eu quero levar essa pessoa lá para psicoterapia, se for possível. Então, por que eu tenho que avaliar isso? Se a pessoa tem transtorno ou não tem? Tenho que avaliar porque eu vou precisar orientar, eu vou precisar encaminhar. Então, eu tenho que avaliar também. Então, as minhas perguntas para eu saber se essa pessoa está ou não desenvolvendo um transtorno específico, precisa ter uma base teórica desses transtornos também, né? Então, eu tenho que saber como eu vou perguntar, é a parte prática, mas eu tenho que saber o que eu vou perguntar, é a parte teórica. Agora, lá no nosso segundo nível, na nossa psicoterapia, eu também tenho outra parte teórica e outra parte prática. Como eu vou trabalhar no serviço de psicoterapia, que é um serviço à parte, como eu vou trabalhar nesse serviço de psicoterapia e o que eu vou diagnosticar ali. É um outro diagnóstico. É uma outra forma de diagnosticar, é um outro olhar diagnóstico. Então, nossos olhares diagnósticos são amplos, né?
Na nossa área existem diversos diagnósticos. O diagnóstico psicológico ele é muito amplo, né? A gente vai ter o diagnóstico sintomático, a gente vai ter o diagnóstico fenomenológico, né? Sintomático ou nosológico, né? A gente vai ter o fenomenológico, o psicanalítico, o cognitivo comportamental, o analítico, né? Ou seja, sistêmico. A gente tem diversos tipos de olhares diagnósticos. E cada um deles, a gente tem perguntas ou anamneses corretas para se fazer. Então, os pontos para a gente recapitular aqui, que eu preciso para fazer uma boa anamnese, para que eu possa avaliar, fazer um diagnóstico correto, tanto no primeiro nível quanto no segundo nível, né? Eu preciso saber uma base teórica que vai fundamentar as minhas perguntas. Então, se eu não sei, por exemplo, lá no segundo nível, na psicoterapia, que a minha abordagem usa o método fenomenológico, então eu não sei o que perguntar. Eu vou perguntar aleatoriamente qualquer coisa. Vou perguntar coisas que tem a ver com o processo inconsciente. Não tem nada a ver com o método fenomenológico. Eu vou perguntar coisas cognitivas comportamentais, que não tem nada a ver com o método fenomenológico. E assim por diante. No primeiro nível, a mesma coisa. Eu vou começar a perguntar sobre as dores desse familiar de uma forma a querer ajudar eles diretamente. Ah, meu filho tá mal educado, então eu tenho que ajudar ele a ficar educado. Então eu começo a pegar essa queixa como a base do meu trabalho. E não, a queixa não é a base do meu trabalho, a queixa não é o meu diagnóstico. A queixa é só uma entrada para eu começar a fazer as perguntas corretas, né? Mas, gente, olha só, vou ficando por aqui com essa live, mas, gente, eu vou deixar uma caixinha ali para vocês falarem o que vocês quiserem comigo, tá? De perguntas, de dicas, de lives pra gente fazer durante essa semana, tá? Então eu vou querer essa parceria de vocês pra gente fazer esses conteúdos juntos, tá bom? Beijo, gente. Obrigada, viu? Pelo carinho, pela parceria. Vamos continuar aqui. Beijo.